Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. O Renato estava certo e o Renato estava muito certo quando alertava sobre uma sociedade doente. E essa sociedade doente, ao assustar de um reflexo do espelho, causava o espanto de sermos apenas nós mesmos, uma geração doente. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Eu sou Diego Ganoli, falo aqui de Portugal, sejam todos bem-vindos. Brasileiro de 16 anos, tomou lá uma peixeirada, né? Vamos dizer assim, no metrô de Toronto, no Canadá. Tá aí a foto. Gabriel Magalhães, um brasileiro de 16 anos, infelizmente não resistiu, porque um morador de rua com uma... Olha a situação, né, cara? O cara tinha uma... Eu acho que eu posso falar isso. Ele tinha uma faca e surpreendeu aí o Gabriel Magalhães, de 16 anos, que infelizmente não resistiu e faleceu aí lá no Canadá, perdeu a vida. Dentro da estação de metrô na cidade de Toronto, no Canadá, para onde eu ia em 2007. Tem muita história para contar. Agora falo de Portugal, no norte. Muito obrigado a todos que gostam de informações e se preocupam e querem saber da minha vida. Estou bem? Sigam o canal Ganoli Vlog. Será um prazer imenso tê-los por lá. Aconteceu aí por volta das 21 horas. É triste, é deplorável e tudo mais, né? Lamento, meus pêsames, Deus abençoe a essa família. Recentemente, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Eu não vou colocar essa notícia aqui na tela, mas recentemente em Brasília, lá no Distrito Federal, um cara, né, um ex de uma mulher, e foi assim, a mulher conheceu um cara em dezembro. Em janeiro já estavam morando juntos. Agora, em março, essa mulher e ele se desentenderam e tudo mais. Salvo engano, não tenho certeza, nem quero me ater a detalhes, já sofri demais fazendo investigação aí para o meu trabalho no Brasil. Essa mulher já tinha um problema com esse cara, que isso acabou gerando algumas ocorrências ali na polícia e, salvo engano, o cara já tinha lá até esse registro na polícia. Porém, eles brigaram numa noite e no outro dia a mulher foi trabalhar e o cara foi no trabalho dela, encurralou ela no canto, levantou a camisa, puxou da cintura lá o objeto perfurou cortante e atacou a mulher. E pelo menos ele conseguiu acertar 9 golpes nessa mulher. Em Brasília, no Brasil. Há poucos dias atrás aconteceu isso aqui, ó. Verifica aí a sua inscrição no canal e ativa o sininho, tá bom? Há poucos dias atrás aconteceu no centro Ismaili, ou Ismaili, eu não sei como é que pronuncia, me ajuda aí. É um centro ligado à situação islâmica, religião e tudo mais. É uma coisa... Cada um tem a sua religião, não é verdade? E um camarada entrou neste centro, Ismaili, em Lisboa, Portugal, e, portando o mesmo objeto perfurou cortante, entrou aqui e fez várias vítimas. Vítimas, meus amigos, vítimas. E esse cara entrou lá e acertou e conseguiu atingir diversas pessoas, feriu diversas pessoas. E o fato é que 2 pessoas perderam a vida nesse lamentável episódio. Lamentável episódio. Não se sabia até então quem era o autor dessa situação toda, esse absurdo, e o porquê, e qual era a motivação e tudo mais. E agora, a gente começa aqui a perceber o seguinte: recusa de documento para viajar para a Suíça pode ter levado ao episódio lá do Centro Smile. Isso aqui é do sapo.pt, 24.sapo.pt, chamada que antecedeu a situação ali de Abdul Bashir, no Centro Smile de Lisboa, terá sido para informá-lo que seria negado um documento fundamental para poder viajar para Zurique, na Suíça. A notícia terá sido o que levou o refugiado afegão a tirar a vida de 2 mulheres no espaço. E aí a gente volta para essa reflexão do rapaz que estava lá no metrô em Toronto e por volta das 21 horas ele acabou sendo atingido por supostamente um morador de rua.
E aqui nós vamos falar supostamente, suspeito, teria sido e tudo mais, tá bom? Por volta das 21 horas em Toronto, no Canadá. A polícia afirma que a situação foi aleatória e não houve nenhuma motivação. Presta muita atenção. Eu comecei fazendo uma menção a Renato Russo, que já faleceu há tantos e tantos anos, né? Algumas décadas, fenômeno dos anos 80 e pouco, 90 aí no Brasil. E a menção diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. O mundo se tornou esse grande teatro dos vampiros. Uma composição lindíssima que era para ser sobre a TV, sobre as críticas que o Renato fazia, seja de ordem social, seja de ordem... uma luta contra a política e o sistema e tudo mais. Então, assim, vemos hoje um mundo doente. O caso da menina do Distrito Federal, esse rapaz Gabriel de 16 anos, que sentado próximo à escada rolante aguardava o seu trem, o metrô, e foi surpreendido por uma coisa covarde, não teve chance sequer do seu direito tão constitucional. Isso é algo tão primitivo aos olhos de Deus, que é o direito à vida. E hoje eu peço a Deus pelas famílias do Brasil, peço a Deus pelas nossas famílias, ao redor de qualquer lugar do mundo que você esteja. É um mundo só. E não deveria existir essa diferenciação tão grande entre pessoas, etnias, nacionalidades, carimbos, papéis e um bando de porcaria que não serve para nada. Somos humanos. Somos amigos. Somos semelhantes. Somos irmãos em Deus, irmãos em Cristo, para aqueles que acreditam. Ou não somos nada disso. Somos apenas da mesma espécie, estamos no mesmo mundo. Deveria haver mais respeito à vida. Isso é muito triste o que nós vivemos. Então fica aí um apelo para que nós possamos dedicar nossa vida, tempo, profissão, saúde a tornar o mundo um lugar melhor enquanto depender de nós. Eu sou Diego Ganoli, verifica a inscrição, ativa o sininho, verifica lá o último vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, diga a cidade e o país de onde você acompanha. Acompanha lá no Ganoli Vlog e no Ganoli Tech, outros dois canais muito bons, muito legais. Você vai gostar do conteúdo de lá. Fiquem todos com Deus, eu também estava com saudade. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.